Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui na área. No vídeo de hoje vamos fazer a resolução da questão número 122 do Enem PPL de 2018. Vamos ler o enunciado. O monóxido de carbono, CO, é um gás extremamente tóxico. Ele interfere no processo respiratório dos vertebrados, pois se o CO estiver presente no ar, haverá no sangue uma competição entre o CO e o O2. Infelizmente, grande parte da população convive diariamente com a presença desse gás, uma vez que ele é produzido em grandes quantidades, alternativa A, nas queimadas em matas e florestas, B, na decomposição da matéria orgânica nos lixões urbanos, C, no abdômen de animais ruminantes criados em sistemas de confinamento, D, no processo de combustão incompleta de combustíveis fósseis, ou E, nas chaminés das indústrias que utilizam madeira de reflorestamento como combustível. Muito bem, galera, como eu sempre falo para vocês em todos os vídeos, aqui não é só a resolução da questão, beleza? Se você quer ver só a resolução, talvez esse não seja o vídeo para você. Agora, se você quiser ver uma análise completa, inclusive dos conteúdos que estão relacionados e como isso aqui poderia ser cobrado mais uma vez no próximo Enem, aí fique comigo até o final. Galera, é o seguinte, ele começa o texto falando sobre a toxicidade do monóxido de carbono. E de fato esse gás, ele é um gás que ele não tem cheiro, ele não tem cor, mas ele é letal. Professor, por que o CO2 ele é tão perigoso assim para a saúde dos seres humanos e animais? Ele em parte explica isso, mas eu queria detalhar um pouco mais essa explicação. Ele diz aqui, depois do ponto seguido, ele interfere no processo respiratório dos vertebrados, pois se o CO estiver presente no ar, haverá uma competição entre CO e O2. Qual é a substância, galera, que faz o transporte de oxigênio no nosso corpo? É a hemoglobina, certo? Bom, você aprendeu lá nas aulas de biologia que a hemoglobina ela se combina com o oxigênio para poder fazer o transporte de oxigênio. A hemoglobina, galera, ela é uma macromolécula. A estrutura dela é tipo assim, um negócio gigantesco. Para simplificar, eu vou representar a hemoglobina por Hb, ok? Então, o que acontece? A hemoglobina, quando ela se combina com o oxigênio, ela forma um complexo, ela forma uma estrutura que é a hemoglobina combinada com oxigênio. Isso aqui vocês viram que eu coloquei uma seta de equilíbrio. O que significa, portanto, que esse processo é reversível. E ele tem que ser reversível porque lá no seu alvéolo pulmonar, o oxigênio que foi respirado se combina com a hemoglobina. Aí, os dois se juntam, formam a hemoglobina O2. Essa hemoglobina O2 ela caminha pelo teu sistema sanguíneo e aí, chegando no local onde o oxigênio tem que ficar, a hemoglobina libera o oxigênio e acontece o processo reverso. A hemoglobina fica livre mais uma vez e aí ela pode voltar para o alvéolo pulmonar para se combinar com o oxigênio novamente, ok? Bom, o que acontece, galera, é quando uma pessoa está numa atmosfera que tem muito monóxido de carbono, o que vai acontecer é isso aqui. Eu vou tentar ilustrar para vocês com o tamanho da seta de equilíbrio. Acho que vai ficar mais fácil da galera entender, ó, tá? O que acontece, gente, é isso aqui, ó. A hemoglobina mais CO. E aí a gente vai ter aqui a formação do HbCO. O que você percebeu aqui, ó? Que a hemoglobina, aliás, o CO, ele fez um papel muito parecido com o do oxigênio, não é verdade? Pois é, né, professor? O CO ele se combinou com a hemoglobina. Só que eu vi que o senhor colocou uma seta grandona para a direita e pequena para a esquerda. O que isso significa, professor? Uma vez que o monóxido de carbono se combina com a hemoglobina, ele praticamente não solta mais, galera. A reação reversa é muito difícil de acontecer. Então pensa comigo. Se quando o monóxido de carbono ele agarra a hemoglobina, ele praticamente não solta mais, essa hemoglobina ela fica impedida, impossibilitada de transportar oxigênio. Porque se a hemoglobina ela está combinada ao monóxido, ela não consegue transportar oxigênio. E isso causa um dano celular, galera, irreversível. Essa hemoglobina aqui, deixa eu trocar a cor para mostrar para vocês. Essa hemoglobina aqui, ó,
ela não consegue mais transportar oxigênio, porque o monóxido de carbono está agarrado a ela, não libera o sítio ativo da hemoglobina e ela é impedida de transportar oxigênio. Então, quer dizer, isso vai causando um dano celular, porque a pessoa ela não vai ter mais hemoglobina disponível para transportar oxigênio. E é isso que ele fala no texto, ó. Haverá uma competição, só que uma competição injusta, porque quem ganha é o CO. O monóxido de carbono faz uma ligação mais forte com a hemoglobina do que o gás oxigênio, certo? Entenderam, galera, a explicação? Indo além da resolução da questão, lembra, aqui não rola só resolução, hein? Aí ele continua dizendo o seguinte, ó. Grande parte da população convive diariamente com a presença desse gás, uma vez que ele é produzido em grandes quantidades. Onde que o monóxido de carbono é produzido em grandes quantidades, tá, galera? Primeiro, de fato, esse cara ele está presente nas combustões de matéria orgânica. Toda matéria orgânica ela tem carbono. Quando você queima alguma coisa que tem carbono, você tem duas opções de formar um produto principal. Ou você forma o monóxido de carbono, ou você forma o dióxido de carbono. Professor, mas como é que eu vou saber que uma combustão vai formar monóxido ou dióxido? Vamos falar disso aqui, ó. Vamos lá, separar aqui. Eu vou desenhar para vocês duas equações de combustão para vocês tirarem essa conclusão. Vamos supor que um determinado veículo ele queima GNV, tá? GNV, para quem não sabe, é o gás natural veicular, cujo principal componente é o metano. E aí esse carro, ao queimar o GNV, toda combustão é uma reação com O2, certo? Quando a gente fala de combustão completa de compostos orgânicos, essa combustão ela vai produzir CO2 e água líquida que, pela temperatura alta da combustão, ela já praticamente se vaporiza. Então, água, CO2 e vapor de água. Agora, eu vou escrever a mesma equação, só que considerando que nessa combustão, ao invés de eu formar o CO2, eu vou formar o monóxido, ó, monóxido de carbono mais vapor de água. Qual que é a diferença das duas? Vamos lá. Toda combustão que forma CO2 é chamada de combustão completa. Então, essa primeira aqui é uma combustão completa. Toda combustão que forma monóxido de carbono ou fuligem, que é só o carbono sólido, ela é chamada de combustão incompleta. Tá, então peraí, professor, deixa eu ver se eu estou entendendo. Combustão é reação com oxigênio, todo composto orgânico tem carbono, quando ele queimar ele vai produzir CO2 ou CO, certo? Certo. Tá, professor, mas como é que eu sei que a combustão vai ser completa ou incompleta? Vamos fazer o balanceamento dessas equações, tá? Aqui eu vou colocar o número 1 só para deixar enfático, mas ó, aqui do lado esquerdo eu tenho um carbono, do lado direito tem um carbono. Lado esquerdo eu tenho 4 hidrogênios, então lado direito eu preciso de 2 águas para ter 4 hidrogênios. Oxigênio, 2 aqui do CO2 com 2 oxigênios, porque são 2 águas, eu tenho 4 oxigênios ao todo. Então aqui na frente do O2 eu coloco um 2. Agora vamos balancear a equação aqui de baixo, ó. Fixo 1 no carbono. Um carbono à esquerda, um carbono à direita. 4 hidrogênios à esquerda, 4 hidrogênios à direita. Oxigênio, 2 oxigênios aqui, ó, com mais um no CO, são 3 oxigênios, 3. O número que eu multiplico por 3 para dar 2 é 3 sobre 2. Só que aqui eu vou colocar o balanceamento em decimal de propósito, tá? Mas 3 sobre 2 seria o mais bonito. Mas vou deixar aqui em decimal, só para vocês entenderem melhor. 1,5 vezes 2, 3 oxigênios de cada lado. Agora eu quero que vocês percebam qual que é a diferença das duas equações em termos de balanceamento. No número de mols de oxigênio que foi ofertado para essa combustão. Na primeira combustão, você tem aqui 2 mols de oxigênio. Na segunda combustão, você tem 1,5 mols de oxigênio. O que eu deduzo? A combustão completa, ela requer uma maior quantidade de oxigênio. Então, quando eu faço a combustão de um determinado material orgânico, quanto mais oxigênio estiver disponível para aquela combustão, mais a tendência dela ser completa. Quais as vantagens da combustão completa? A combustão completa ela libera mais energia.
Lembre-se que toda reação de combustão é exotérmica, tanto completa quanto incompleta. Elas são exotérmicas. Só que a combustão completa ela libera mais energia e, além de liberar mais energia, ela gasta menos combustível, porque justamente ela libera mais energia. Então, se está acontecendo uma combustão completa, eu estou economizando combustível. E segundo e terceiro, ela gera substâncias menos poluentes. O CO2 é muito menos poluente do que o CO. Então, isso significa que o desejável é que sempre numa combustão a gente tente fazer o máximo possível para ela ser completa. E um dos fatores que afetam é a quantidade de oxigênio que está sendo disponibilizado. Quando você fornece a máxima quantidade de oxigênio, no caso aqui da primeira reação, 2 mols de oxigênio, eu vou ter uma combustão completa. Agora, se por algum motivo eu reduzo a quantidade de oxigênio que está entrando naquela combustão, a tendência da minha combustão é ser incompleta. No caso de veículos, galera, isso aí pode se aplicar, por exemplo, quando a pessoa ela não faz as manutenções adequadas. Só para vocês terem uma ideia, o filtro de ar do veículo, se ele estiver muito saturado, se ele estiver entupido, a combustão começa a ser incompleta. Ah, professor, é verdade, faz sentido, né? O filtro de ar é onde ele vai filtrar a poeira para levar o ar para dentro do motor e queimar o combustível, não é, professor? É. Então, se esse filtro está entupido ou parcialmente entupido, não vai entrar pouco ar? Se entra pouco ar, a tendência da combustão é ser incompleta. Aí o carro passa a ser... fica mais gasta mais combustível e acaba poluindo também mais. Na nossa casa, a gente consegue perceber isso também com gás de cozinha. Certamente vocês não sabiam dessa curiosidade, então só ela vai valer o seu like nesse vídeo, hein? Gás de cozinha, normalmente a chama do gás é azulada, não é? Só que vocês perceberam que em alguns momentos essa chama ela pode ser amarelada. No caso da chama do gás de cozinha, galera, a chama azul significa combustão completa. Então, quando o seu fogão está queimando gás de cozinha, a chama dele está azul, isso significa que ele está queimando completamente combustível, está gastando o mínimo de gás possível e aquela chama em temperatura azul, ela tem a chama azul ela tem uma temperatura mais alta. Então, ela é mais eficiente, é uma combustão que está liberando mais calor. E aí, pode ser que de repente, quando o gás esteja para acabar ali, que você já não consegue fazer uma mistura tão estequiométrica, a chama começa a ficar amarelada. Ou se o fogão estiver muito sujo, que ele não está conseguindo captar direito o ar para queimar esse gás, a chama também pode ficar amarelada. Entenderam, galera, essa curiosidade? Vale ou não vale o like? Vale ou não vale o seu comentário? Acho que vale. Tá, e a resposta da questão, professor? Entendi toda essa parada que o senhor explicou aí. A presença desse gás ele é produzido em grande quantidade nas queimadas em matas e florestas. Claro, galera, toda queimada ela vai produzir monóxido, mas não em grande quantidade. Até porque queimada é feita a céu aberto. Céu aberto você tem todo o oxigênio disponível ali, para alimentar aquela combustão. Lembrando que em toda reação de combustão, a substância que você queima é o combustível e o gás oxigênio é sempre o comburente, ele alimenta a combustão. Então, numa combustão a céu aberto, você tem ali excesso de oxigênio entrando ali para fazer o processo de combustão. Decomposição da matéria orgânica nos lixões urbanos? Não, galera, de jeito nenhum. A decomposição da matéria orgânica normalmente ela acontece em ambiente anaeróbico e isso, na ausência de oxigênio, produz metano, produz CH4, não produz monóxido de carbono. No abdômen de animais ruminantes criados em sistemas de confinamento, mesma coisa, tá, galera? O gás produzido no sistema digestório dos animais, uma parte dele é gás carbônico, tá? Outra parte são gases derivados de enxofre, resultado da própria decomposição ali de algumas proteínas, algumas outras moléculas, tá? Mas não é monóxido de carbono. No processo de combustão incompleta de combustíveis fósseis, foi o que eu acabei de explicar para vocês, né? Combustão incompleta produz monóxido. Nas chaminés das indústrias que utilizam madeira de reflorestamento como combustível, não. Se uma chaminé tá liberando fumaça para a atmosfera, boa parte daquela fumaça é CO2, porque ali você tem uma atmosfera com muito oxigênio para poder queimar
essa madeira. Beleza, galera? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês gostaram desse estilo de resolução, galera, deixa aqui para mim nos comentários. É sempre bom ter um feedback. Tô gravando aqui vídeo direto para vocês, mas muitos assistem, não deixam um like, não deixam um comentário, não deixam um feedback aqui para mim, galera, se tá legal, o que vocês querem ver aqui no canal, só deixar nos comentários que é a nossa troca de ideias. Vou ficando por aqui e muito em breve a gente se vê para mais resoluções do Enem PPL de 2018. Não esqueça de deixar seu like. Abraço, galera. Até a próxima. Valeu!